filho de Leonardo, é humilhado em uma concessionária de luxo em São Paulo. E a atitude do cantor depois disso deixou todos em silêncio. Logo no início dessa história, o que parece apenas mais um dia comum em uma das concessionárias mais caras da capital paulista acaba se transformando em uma poderosa lição sobre caráter, respeito e amor. E quem está no centro desse turbilhão é ele, Leonardo, um dos nomes mais amados da música sertaneja brasileira. Mas aqui não é o artista consagrado quem brilha, é o pai, o homem que aparece no momento exato em que a injustiça tenta calar quem não tem voz. Prepare-se, porque a forma como Leonardo reage a uma humilhação contra seu filho vai emocionar, surpreender e provocar reflexão. Imagine a cena. Um jovem simples, vestindo roupas modestas, entra em uma loja onde carros milionários reluzem sob luzes artificiais. É um ambiente feito para impressionar, mas nem todo brilho vem de metal ou couro importado. A simplicidade do rapaz logo chama a atenção, mas não da maneira certa. O vendedor, com olhar altivo e postura fria, o avalia dos pés à cabeça. Em segundos, decide que aquele garoto não pertence àquele lugar. E então vem a frase, aquela que corta fundo. Esses carros não são para qualquer um. Os risos contidos, o olhar de desprezo, o julgamento silencioso. O jovem, mesmo ferido, permanece calado. Mas ali, em seu silêncio, há mais força do que qualquer resposta. Porque quem o conhece sabe que ele aprendeu com o pai que a verdadeira grandeza não está no que se veste ou no que se tem, mas no que se é. Bastou uma mensagem, um chamado quase invisível. Do outro lado, Leonardo. Sem hesitar, ele vai até a concessionária. Entra com passos firmes, olhar direto e uma presença que muda a energia do ambiente. O que acontece a seguir não tem script nem ensaio. É puro sentimento, é verdade crua. Leonardo não grita, não acusa, mas suas palavras, ditas com firmeza e dor, fazem todos pararem. O que vale não é o que alguém veste ou quanto dinheiro tem no bolso, é o que carrega no coração. Uma frase que não só cala o vendedor, mas que começa a ecoar para muito além daquelas paredes. Essa história não é só sobre preconceito, é sobre como reagimos diante dele. É sobre pais e filhos, sobre dignidade, sobre aquilo que nenhum luxo do mundo pode comprar. E é também sobre a força de um gesto simples que, quando vem do coração, tem o poder de tocar milhões. Se você acredita que respeito ainda é uma das maiores riquezas que alguém pode ter, continue com a gente. Se inscreva no canal agora. Mesmo ative as notificações e prepare-se para viver uma história que vai muito além de uma vitrine de carros. Porque quando Leonardo entrou naquela loja, ele não estava ali como cantor. Estava ali como pai. E mudou tudo. O jovem entra na concessionária de luxo com passos firmes, mas o olhar curioso e admirado de quem não está habituado àquele ambiente cercado por carros milionários e vendedores de terno impecável. Ele veste uma camiseta simples, calça jeans gasta e tênis comum. Não carrega ostentação, mas carrega dignidade. A recepção, no entanto, é gelada. Os olhares dos vendedores se cruzam em silêncio. Um deles, o mais arrogante, se adianta. Observa o rapaz de cima a baixo e, sem esconder o desdém, pergunta com ironia: procurando algo ou só veio sonhar? O jovem, educadamente, responde que gostaria de ver um dos modelos em exposição. Fala com esperança no olhar, como quem enxerga além do preço, como quem aprecia o valor de um sonho. O vendedor ri, sarcástico, e lança a frase que daria início a tudo: esses carros não são para qualquer um. A humilhação é sutil, mas cruel. É a voz do preconceito, disfarçada de piada. Clientes ao redor observam a cena. Alguns disfarçam sorrisos, outros apenas desviam o olhar.
O ambiente, que deveria ser de vendas e cordialidade, se torna um palco de julgamento. O jovem sente o peso da frase, mas não rebate. Aperta os lábios, segura a emoção e se cala. É um silêncio, cheio de orgulho, mas também de dor. Ele não está ali para provar nada. Não precisa levantar a voz para mostrar quem é. Aprendeu com o pai que a força de alguém está muitas vezes no que se escolhe não dizer, mas o impacto daquela humilhação é inevitável. Seus olhos perdem o brilho por um instante, como se o sonho tivesse sido empurrado para fora daquela loja com a mesma frieza com que foi tratado. O vendedor, satisfeito por ter colocado o garoto em seu lugar, volta à postura arrogante, sem perceber que acabara de cometer um erro que ecoaria muito além das paredes daquela concessionária. O gerente, notando o desconforto geral, se aproxima, mas hesita em intervir. O jovem, tentando manter a compostura, sai da loja devagar, pega o celular do bolso e envia uma mensagem, curta, direta. Do outro lado da cidade, Leonardo lê aquelas poucas palavras e entende imediatamente que algo não está certo. Enquanto isso, o vendedor comenta com os colegas em tom de deboche que a loja não é lugar para qualquer um aparecer de chinelo. O preconceito, agora escancarado, revela a face mais amarga da desigualdade, aquela que julga pela aparência, que mede o valor de alguém pela roupa ou pelo saldo bancário. Mas o que o vendedor não sabia era que aquela cena acabava de ganhar um novo capítulo. Porque quando um pai como Leonardo recebe um pedido de ajuda silencioso, ele não pensa duas vezes. E a resposta dele mudaria tudo. Essa é a origem do conflito. Um momento de arrogância que se transformaria em uma poderosa lição sobre respeito, dignidade e a verdadeira medida de um ser humano. Minutos depois, o ambiente da concessionária volta à sua rotina elegante, com vendedores disputando a atenção dos clientes, endinheirados e carros reluzentes sendo admirados por olhares ambiciosos. Mas a tranquilidade é interrompida pela chegada de alguém que não passa despercebido. Leonardo entra no salão com passos firmes e expressão séria. Seu nome é conhecido por todos ali. O famoso cantor sertanejo, com décadas de carreira e uma presença que impõe respeito sem precisar levantar a voz, atrai olhares imediatamente. O gerente se apressa em cumprimentá-lo com entusiasmo, tentando disfarçar o nervosismo. Leonardo não responde com sorrisos. Seus olhos estão fixos, procurando alguém. Em poucos segundos encontra o filho parado perto da entrada, com o olhar baixo, tentando disfarçar a frustração. Leonardo se aproxima, coloca a mão em seu ombro e pergunta em voz baixa: "Foi aqui?" O jovem apenas balança a cabeça afirmativamente. Leonardo respira fundo, se vira para os vendedores e então caminha em direção ao balcão, onde o homem que humilhou seu filho ainda mantém o ar de superioridade. O silêncio toma conta da loja quando Leonardo para diante do vendedor. Todos prestam atenção. E é nesse momento que a fala marcante surge, cortando o ambiente como uma lâmina de verdade. O que vale não é o que alguém veste ou quanto dinheiro tem no bolso, é o que carrega no coração. A frase, dita com calma e firmeza, ecoa no salão e cala os risos contidos, os sussurros de julgamento e os olhares de desprezo. O vendedor tenta esboçar uma justificativa, tropeça nas palavras, olha para o gerente em busca de apoio. O gerente se aproxima rapidamente, pedindo desculpas pela infeliz situação e dizendo que foi um mal-entendido. Leonardo olha nos olhos dele e responde, sem elevar o tom: "O mal-entendido foi achar que caráter tem a ver com etiqueta. Meu filho não veio aqui para provar nada. Ele veio porque ama carros, porque sonha, e ninguém tem o direito de esmagar o sonho de alguém, por causa de uma roupa simples." A sinceridade na voz do cantor atinge a todos como uma lição inesperada. Leonardo, então, se vira para o filho e diz com orgulho: "Vamos embora. Aqui eles ainda precisam aprender a enxergar além da aparência."
Pai e filho saem juntos da loja, de mãos dadas, em silêncio, mas com a dignidade de quem venceu, sem precisar se igualar à arrogância. Um cliente, até então quieto, grava a cena discretamente com o celular. E aquele momento, carregado de emoção, estava prestes a se tornar muito maior do que os muros da concessionária. A lição deixada por Leonardo não foi apenas para o vendedor, foi para todos os presentes. Uma lição sobre respeito, sobre humildade e sobre o verdadeiro valor das pessoas. E sem que ele soubesse, aquela atitude simples e poderosa começaria a tocar milhares, talvez milhões, nas horas seguintes. Horas após o ocorrido, o vídeo gravado discretamente por um cliente começa a circular em grupos de mensagens e nas redes sociais. A gravação, com pouco mais de 1 minuto, mostra claramente Leonardo defendendo o filho e deixando a concessionária com uma fala que, em poucos segundos, começa a repercutir de forma avassaladora. O que vale não é o que alguém veste, ou quanto dinheiro tem no bolso, é o que carrega no coração. A frase, dita com serenidade, mas com intensidade emocional, rapidamente se transforma em manchete. No X, antigo Twitter, perfis de celebridades e jornalistas compartilham o vídeo com mensagens de apoio. Leonardo nos lembra que humildade não se compra. Diz um post que ultrapassa 100 mil curtidas em poucas horas. No Instagram, a cena é reproduzida em Reels e Stories por influenciadores e perfis de fofoca, com legendas como "Filho de Leonardo é humilhado em concessionária de luxo e atitude do pai emociona o Brasil". Até mesmo canais de televisão aproveitam a força do momento para abrir espaço na programação. Programas da tarde exibem o vídeo e discutem o impacto das palavras do cantor, convidando especialistas para comentar sobre preconceito e respeito. As redes sociais fervilham de comentários. Alguns relembram episódios semelhantes que viveram na pele. Já passei por isso quando fui comprar um celular parcelado. Fui tratada como lixo até mostrarem o limite do meu cartão, escreve uma seguidora. Outros destacam a postura de Leonardo como exemplo. Ele podia ter gritado, feito escândalo, mas escolheu educar com dignidade. Isso é grandeza. O vídeo atravessa as barreiras do entretenimento e se torna pauta em blogs de comportamento, canais de educação e até páginas voltadas para o desenvolvimento humano. Psicólogos comentam sobre o poder da empatia. Professores usam o conteúdo como ponto de partida para debates em sala de aula. E pais compartilham o vídeo como um ensinamento para os filhos. A história vira símbolo de uma questão muito maior: o preconceito silencioso que se perpetua nas relações sociais com base em aparência. Em poucas horas, a concessionária envolvida vê seu nome estampado em milhares de comentários, a maioria exigindo posicionamento. A marca solta uma nota oficial dizendo que não compactua com atitudes discriminatórias, mas a resposta não convence o público. A impressão aumenta e o caso toma proporções que nenhum dos envolvidos poderia imaginar. Enquanto isso, Leonardo mantém o silêncio nas redes, mas a presença dele continua ressoando forte nas palavras que disse naquele breve momento. O filho, ainda surpreso com a repercussão, começa a receber mensagens de apoio de desconhecidos. Jovens de todo o país se identificam com ele, com sua postura silenciosa e digna diante da humilhação. A internet, tão rápida em julgar, agora se une em uma corrente de empatia. Um vídeo simples, com um gesto poderoso, vira combustível para reflexões profundas. E ali se confirma o que Leonardo disse sem precisar gritar. A verdadeira grandeza não está na aparência, mas no coração. Mas o que aconteceu com o vendedor depois de tudo isso? A história, que até então parecia encerrada com a saída marcante de Leonardo da concessionária, ainda tinha muito mais a revelar. E é justamente aqui que começa um novo capítulo, um que poucos esperavam. Antes de continuar,
Aproveita esse momento para se inscrever no canal. Se essa história já te tocou até aqui, o que vem a seguir vai mexer ainda mais com você. Ativa o sino e vem acompanhar até o final. Nos dias que seguiram a repercussão nacional do vídeo, a vida do vendedor da concessionária virou de cabeça para baixo. Seu rosto, antes anônimo, passou a ser identificado em milhares de comentários. Alguns internautas o expuseram, outros tentaram defender sua atitude como um erro comum, mas o público não perdoou. A humilhação contra o filho de Leonardo gerou indignação generalizada. A empresa, pressionada por todos os lados, anunciou em nota que havia desligado o funcionário. E o caso rapidamente se tornou um exemplo de cancelamento por preconceito. O vendedor, agora desempregado, passou a evitar sair de casa. Nas redes, apagou seus perfis. Amigos se afastaram. A arrogância que marcou sua postura na loja deu lugar a noites de reflexão e, aos poucos, de remorso. Pela primeira vez, ele começou a enxergar o que muitos tentaram alertar. A forma como julgava as pessoas pela aparência havia se tornado um escudo que escondia suas próprias inseguranças. Foram dias de silêncio, mas o peso da culpa crescia a cada novo vídeo compartilhado, a cada comentário, que citava sua atitude como símbolo de tudo que está errado nas relações humanas. Ele começou a assistir repetidamente à gravação. Observava sua própria postura, seu tom de voz, a expressão de desprezo no rosto. E cada vez que revia, algo dentro dele se quebrava. A imagem de Leonardo entrando com firmeza, defendendo o filho com palavras que ecoavam como um soco de verdade, não saía de sua cabeça. Então, após semanas de reclusão, ele tomou uma decisão inesperada. Escreveria uma carta pública pedindo perdão. Mas antes disso, precisava encarar o homem que mais tinha ferido com suas atitudes. Usando um contato em comum de um antigo colega, conseguiu marcar um encontro com Leonardo. Não sabia se seria recebido, nem como seria tratado. Mas foi. O encontro aconteceu de forma discreta, longe de câmeras e holofotes. O vendedor chegou nervoso, cabisbaixo, visivelmente abalado. Leonardo o escutou em silêncio, e ali, naquele momento, ele não viu mais o cantor sertanejo famoso, mas sim um pai. Um homem de valores simples e profundos. Com a voz embargada, o vendedor pediu perdão. Contou sobre suas noites em claro, sobre como a humilhação pública o levou a confrontar seus próprios erros. Leonardo, em sua calma firme, disse apenas: reconhecer o erro já é o primeiro passo para mudar de verdade. Ele não o abraçou, não o perdoou com teatralidade, mas o acolheu com respeito. Isso bastou. Era o início da redenção. Com o pedido de perdão do vendedor tornando-se público, a história ganhou um novo capítulo que surpreendeu a todos. O jovem filho de Leonardo demonstrou uma maturidade que impressionou o país inteiro ao responder à carta com uma mensagem sincera de perdão. Ele falou sobre a importância de não carregar o peso do ressentimento, afirmando que perdoar é um ato de libertação, não apenas para quem é perdoado, mas principalmente para quem perdoa. Essa resposta não apenas quebrou o ciclo de ódio, mas também fortaleceu a imagem do jovem como um exemplo de dignidade e grandeza. A partir desse momento, o filho de Leonardo começou a ser convidado para palestras em escolas, universidades e eventos comunitários. Nessas ocasiões, ele compartilhava sua experiência de vida, o episódio da humilhação e, sobretudo, as lições que aprendeu sobre humildade, respeito e perdão. Suas palavras eram sempre carregadas de emoção, e ele deixava claro que o silêncio diante da injustiça não significa fraqueza, mas uma força interior capaz de transformar situações difíceis em oportunidades de crescimento. Em suas palestras, o jovem ressaltava que o preconceito, muitas vezes invisível, está presente em atitudes cotidianas
e que todos têm a responsabilidade de combatê-lo. Ele falava sobre como um simples gesto de respeito pode mudar vidas e como a empatia é fundamental para construir uma sociedade mais justa e humana. A cada relato, seu público se emocionava, refletia e muitas vezes se via inspirado a agir de forma diferente em suas próprias vidas. Enquanto isso, o vendedor que protagonizou a humilhação também começava sua transformação. Movido pelo desejo de reparar os danos causados, ele passou a atuar como voluntário em projetos sociais, principalmente aqueles que atuavam com jovens em situação de vulnerabilidade. Essa mudança de postura gerou curiosidade e até certo estranhamento em algumas pessoas, mas ele não se intimidava. Sabia que o caminho para reconquistar a confiança exigiria tempo e ações concretas. O vendedor se dedicava a palestrar em comunidades, contando sua história com honestidade, confessando seus erros e mostrando que a mudança é possível quando se tem coragem para encarar os próprios defeitos. Sua mensagem de humildade e arrependimento encontrou eco em muitos lugares, ajudando a disseminar ainda mais a campanha de respeito iniciada pelo jovem. O contraste entre seu passado arrogante e sua atual postura genuína tornou-se um exemplo poderoso de redenção e transformação. A repercussão dessa fase da história fez com que o jovem, seu pai Leonardo e o vendedor passassem a ser vistos como protagonistas de um movimento que ia além da simples narrativa de um episódio isolado. Eles tornaram-se símbolos vivos do poder da empatia e da capacidade humana de superar preconceitos e mágoas para construir pontes de diálogo e entendimento. Mensagem de perdão, tão delicada quanto firme, continuava a ecoar em eventos, redes sociais e na mídia. O jovem dizia em suas palestras que perdoar não significa esquecer ou aceitar o erro, mas sim escolher não permitir que a dor controle a vida. Essa lição, aprendida na prática, transformou o episódio em um marco de esperança, mostrando que mesmo as maiores dificuldades podem ser superadas quando há disposição para o diálogo e o respeito mútuo. O reencontro entre o jovem filho de Leonardo e o vendedor da concessionária aconteceu em um evento comunitário em São Paulo, que já estava sendo aguardado com grande expectativa. Esse momento foi muito mais do que uma simples reunião entre duas pessoas que viveram um conflito. Representava a culminação de uma jornada de transformação, perdão e aprendizado. O evento reuniu moradores locais, autoridades, estudantes e membros de ONGs que apoiavam a campanha Respeito é o que Brilha, promovida pelo jovem e seu pai. No palco, diante de uma plateia emocionada, o vendedor iniciou sua fala com uma sinceridade tocante. Ele confessou como o preconceito e o julgamento precipitado haviam sido como um espelho quebrado em sua vida, refletindo não só seu erro, mas também uma visão distorcida e limitada do mundo. Relatou o impacto da humilhação sofrida pelo filho de Leonardo, o que o levou a uma profunda reflexão sobre seus próprios valores e atitudes. Reconheceu que seu comportamento não foi apenas injusto, mas prejudicial para ele mesmo, pois o afastou das pessoas e dos seus próprios princípios. O jovem, por sua vez, completou a fala do vendedor com uma metáfora poderosa. O perdão é como um vidro novo, limpo e transparente, que nos permite ver o mundo com outros olhos. Ele contou sobre o processo de superar a dor causada pela humilhação, destacando que o silêncio inicial não significou fraqueza, mas sim uma escolha consciente de não alimentar o ódio. Falou sobre a importância de compreender outro, mesmo quando ele erra, e de como o perdão pode ser um ato de coragem que abre caminho para a reconciliação.
Enquanto ambos compartilhavam suas histórias, o público se emocionava visivelmente. Havia lágrimas, sorrisos e aplausos que preenchiam o ambiente com uma energia positiva e transformadora. O abraço que selou o reencontro não foi apenas um gesto simbólico. Representou a superação de barreiras, a derrubada de preconceitos e o início de um novo ciclo de respeito e compreensão mútua. Foi um momento de catarse coletiva, em que todos presentes puderam sentir a força do perdão e da empatia. Leonardo, que acompanhava a cena de perto, destacou a importância daquele encontro como um exemplo para toda a sociedade. Ele reforçou que o respeito verdadeiro vai muito além das aparências e das posses materiais, e que é preciso cultivar a humanidade em cada atitude. Suas palavras ressoaram como um chamado para que outras pessoas também possam buscar a transformação interior e construir pontes onde antes havia muros. Esse momento no evento comunitário não apenas consolidou a campanha Respeito é o que Brilha, mas também inspirou a criação de novos projetos sociais, focados em educação, empatia e combate ao preconceito em diferentes bairros de São Paulo. A história do jovem e do vendedor passou a ser contada como um exemplo de como o diálogo e o perdão podem transformar conflitos em oportunidades de crescimento coletivo. Assim, o reencontro foi o ponto alto da narrativa, mostrando que, mesmo diante de erros e julgamentos, a humanidade tem o poder de se reinventar. A mensagem clara que ficou para todos foi que a verdadeira força está na capacidade de reconhecer falhas, perdoar e caminhar juntos rumo a um futuro mais justo e respeitoso. Após o reencontro emocionante no evento comunitário, a história do jovem filho de Leonardo e do vendedor ganhou uma dimensão ainda maior, com o lançamento oficial da campanha nacional Respeito é o que Brilha. Essa iniciativa se tornou um movimento que ultrapassou as barreiras da cidade de São Paulo, alcançando escolas, empresas e comunidades de todo o Brasil. A campanha tinha como objetivo principal promover o respeito, a empatia e o combate ao preconceito, valores que foram reafirmados durante toda a trajetória dos protagonistas. O jovem, agora reconhecido como uma voz importante na luta contra a discriminação, passou a liderar palestras e workshops em diferentes regiões do país. Em cada local, ele compartilhava sua história e reforçava a mensagem de que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu caráter, não nas roupas que veste ou no status social que aparenta ter. Sua fala tocava profundamente alunos, professores e profissionais, estimulando reflexões sobre a importância da inclusão e da gentileza no cotidiano. O vendedor, por sua vez, também se engajou ativamente na campanha. Sua participação era vista como um gesto de humildade e transformação, que mostrava que todos podem mudar e contribuir para um mundo melhor. Ele passou a atuar como voluntário em projetos sociais, que auxiliavam jovens em situação de vulnerabilidade, levando a experiência que viveu para incentivar o respeito e a compreensão entre diferentes grupos sociais. Essa colaboração ampliou ainda mais o alcance da campanha e trouxe credibilidade ao movimento. Um dos momentos mais marcantes da campanha foi o grande evento comunitário realizado em São Paulo, que reuniu diversas figuras públicas, líderes, comunitários, representantes de ONGs e, claro, Leonardo com seu filho e o vendedor. Durante esse evento, o jovem foi homenageado como um símbolo de empatia e resiliência, recebendo reconhecimento pelo impacto positivo que causou em tantas vidas. Leonardo, emocionado, destacou a importância de seu filho como exemplo de humanidade e ensinou que atitudes simples, mas cheias de significado, podem mudar o rumo da história. A campanha Respeito é o que Brilha também ganhou apoio de
Outras celebridades, influenciadores e instituições que abraçaram a causa, ajudando a disseminar ainda mais a mensagem de inclusão e solidariedade. Redes sociais, veículos de comunicação e plataformas educacionais passaram a divulgar conteúdos relacionados, criando um ambiente propício para debates e ações concretas contra o preconceito. Além disso, a campanha incentivou a criação de materiais didáticos e atividades pedagógicas que foram incorporadas em currículos escolares, contribuindo para a formação de crianças e jovens mais conscientes sobre a importância do respeito mútuo. Empresas também adotaram treinamentos e palestras inspirados na história para promover ambientes de trabalho mais inclusivos e acolhedores. O legado deixado por essa história vai muito além do episódio inicial de humilhação. Ela se transformou em um movimento que continua inspirando mudanças sociais duradouras, mostrando que mesmo em meio a adversidades, é possível construir pontes e transformar conflitos em aprendizado. A narrativa prova que o respeito e a empatia têm o poder de transformar vidas e comunidades inteiras. Ao final, fica a reflexão de que uma atitude errada, movida pelo preconceito, pode ser o começo de uma grande transformação quando enfrentada com dignidade, perdão e amor. A história do jovem, de Leonardo e do vendedor se torna um convite para que cada pessoa escolha o caminho do respeito e da compreensão, fazendo do mundo um lugar melhor para todos. E chegamos ao fim dessa história que começou com uma humilhação e terminou iluminando corações por todo o Brasil. Quem diria que um dia na concessionária de luxo em São Paulo viraria um movimento nacional de respeito e empatia, não é mesmo? Mas se tem uma lição clara aqui, é que o que realmente brilha não são os carros caros ou as roupas de grife, e sim o valor que a gente carrega dentro do coração. E isso, meus amigos, não tem etiqueta nem preço. Agora, antes de você fechar esse vídeo e voltar para a sua rotina, deixa eu te contar uma coisa. Aqui no canal, histórias como essa são o nosso combustível para continuar trazendo conteúdo que emociona, faz pensar e, claro, diverte também. Então, se você ainda não faz parte dessa família, que tal apertar esse botão de inscrever-se? Prometo que não vamos te cobrar entrada, nem pedir a chave do seu carrão. Só queremos companhia para espalhar boas vibes e transformar o mundo um vídeo de cada vez. E olha, se inscrever no canal é tipo entrar numa concessionária que só vende histórias incríveis, lições de vida e às vezes até umas risadas no meio do caminho. Tem coisa melhor que isso? Sem contar que ativar o sininho é como ganhar o GPS da empatia para nunca perder o caminho das mensagens que realmente importam. E deixa o like também, porque isso ajuda a gente a saber que você está junto nessa jornada. Agora, falando sério, pensa comigo. Quantas vezes a gente julga alguém só pela aparência? Quantas histórias ficam escondidas atrás de um olhar, de uma roupa, de um jeito diferente? Essa história do filho de Leonardo e do vendedor é um convite para a gente abrir mais os olhos e o coração. Porque, no fundo, todo mundo merece respeito e todo gesto de gentileza tem um poder gigante. Se você gostou dessa história, imagine só o que vem por aí. Temos muitos outros conteúdos que vão mexer com suas emoções, desafiar suas ideias e, claro, inspirar mudanças. E, claro, a gente adora saber o que você pensa. Então deixa aqui nos comentários qual parte da história mais te tocou, ou se já viveu algo parecido. Quem sabe a sua experiência não aparece por aqui no próximo vídeo. Para fechar com chave de ouro, fica o nosso recado. Nunca subestime o poder de um sorriso, de uma palavra amiga, de um gesto simples. Eles são capazes de acender a luz na vida de alguém que você nem imagina. E quando a gente espalha essa luz, o mundo inteiro começa a brilhar mais forte. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui, por abrir seu tempo e seu coração. Lembre-se, respeito é o que brilha.
e a gente quer ver esse brilho se espalhando cada vez mais. Até o próximo vídeo, com novas histórias, novos aprendizados e aquela energia boa que só a gente sabe trazer. Não se esquece, hein? Inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like e compartilha essa história para que mais gente possa se inspirar e fazer parte dessa mudança. Afinal, juntos a gente brilha mais. Forte! Até já!